Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aí a mais uma videoaula aqui no nosso canal. Hoje nós começamos aí o nosso primeiro vídeo de 2025 falando então sobre as tendências de tecnologia para logística para esse ano. Então tem muita coisa aí que está envolvido aí o setor de tanto a logística quanto o supply chain, e você, como profissional de logística, vocês têm que estar preparado para todas essas mudanças e também todas essas tendências que estão aí para fazer diferença no mercado. Mas é claro que tudo isso vem envolvendo aí todas essas tendências. Então o que vai ser novidade para esse ano? O que vai ser esperado para esse ano para a logística em 2025? É isso que a gente vai comentar por hoje. E estamos até deixando até um pouco aqui escondido aqui para deixar você curioso. Então, se eu fosse você, ficar comigo neste vídeo até o final, para que então você possa estar entendendo esse assunto aí com um pouquinho mais de aprofundamento e, inclusive, também tá entendendo melhor como vai funcionar. E você que está caindo aqui neste vídeo pela primeira vez, é muito prazer, meu nome é Everton Godoy, sou seu explorador da logística, e ao longo aí de um ano aí do canal Godoy Logística 4.0 a gente tem mostrado diversas novidades para a área de logística, de tecnologia, de supply chain, transportes, envolvendo toda a área de logística, assim como também videocases. A gente também tem várias feiras também que a gente já mostrou de tendências tecnológicas. Inclusive, nós também temos aí diversas novidades para você para esse ano. Então, vamos para o que interessa. A gente entende que para que a gente possa estar acompanhando essas tendências, a gente tem que entender o seguinte, que na maioria das vezes a mão de obra está se tornando cada vez mais escassa. Isso significa que as pessoas elas estão querendo sair das atividades de repetição e ir diretamente para as áreas de inovação. Isso significa que elas estão querendo buscar mais oportunidades de empregos de home office, de mesa, ou até mesmo que trabalhem mexendo no computador o tempo inteiro. Mas é claro também o Brasil, tem se destacado aí de essas benécias do governo aí que tem oferecido para as pessoas, e que, claro, que está deixando mais as pessoas mais na dependência do que realmente está procurando novas oportunidades de emprego. Inclusive também a gente entende que com essas tendências a mão de obra cada vez vai ser escassa, principalmente nos chãos de depósito. Isso pode ser definido de diversos fatores que a gente vai estar falando aqui no decorrer desse vídeo. E é claro que também em 2020, com a crise sanitária, por exemplo, a gente viu que muitas empresas aí elas não tiveram faturamento porque não teve como depender da mão de obra para realizar todas as operações. E, inclusive, também os europeus estão contratando muita mão de obra brasileira, por exemplo, em Portugal, porque até então os portugueses não são muito acostumados a colocar a mão na massa. Então essa importação dessa mão de obra também tem classificado e muito para que então pudesse chegar a esse tipo de objetivo. E o primeiro deles que a gente vai estar falando aqui seria então sobre a digitalização. O que significa? Então, nesse caso, então, cara, não tem como você, por exemplo, não falar em um TMS, um WMS, ou então, por exemplo, um roteirizador. Ou a gente pode ser bem mais específico do que isso, por exemplo, um YMS, que seria então para gestão de parte, por exemplo. A gente não tem como fazer tudo isso se não falar então em digitalizar os processos. Não se fala mais em fazer cálculos para isso. Hoje não tem como se crescer, fazer operação sem falar em tecnologia, em digitalizar os processos, em digitalizar a operação. Então, cara, se pelo menos eu não tiver um TMS ou um WMS, por exemplo, na minha operação, isso é prejudicial, porque isso pode então ter vários outros fatores que podem implicar também na gestão da operação. Inclusive também
existe você ficar lá trabalhando com o Excel para poder fazer um gerenciamento, por exemplo, de toda a operação, porque não vai fazer sentido algum você então trabalhar com Excel. Você pode utilizá-lo justamente para análise de algum dado, de alguma operação. Inclusive também hoje existem diversas outras formas de você poder então analisar tudo isso. Então, com o aumento da produtividade e também com o controle da operação, então as empresas elas estão buscando a digitalização, isso através de pelo menos esses sistemas para fazer então o controle, o gerenciamento das operações, o controle de frotas, gestão de estoques, por exemplo, para então fazer a sua operação em si ela se tornar mais a curiosidade possível para então fazer toda a operação girar. Então, nesse caso, não tem como a gente falar por exemplo, em digitalização, se eu ainda continuo trabalhando com planilhas. Cara, esquece isso. Não existe mais você trabalhar com planilhas dentro da operação, porque até então isso já está ficando ultrapassado. O segundo item aqui, que a gente separou, seria então a automação. Eu digitalizei a minha operação, então o segundo passo eu vou ter que automatizá-la para poder então fazê-la então funcionar. Então a gente pode, então dentro da então as empresas estão buscando muitas formas de poder então realizar automação através do sorter, através do picking by light, por exemplo, justamente para poder então eliminar o erro e, claro, trazer mais assertividade na operação. Por isso até mesmo porque com a mão de obra a probabilidade de erros vai ser maior possível. Então as empresas também estão buscando na automação uma forma de poder então reduzir os erros nos processos e fazer com que a operação em si possa se tornar mais eficiente, garantindo então uma competitividade e assim uma confiabilidade maior juntamente com os seus clientes. Então hoje as empresas estão buscando muito mais automatizar a sua operação para poder então garantir com que ela venha se tornar cada vez mais produtiva. Mas Godoy, é de fato que a automação ela veio para substituir a mão de obra? Sim, porque cada vez mais com essa escassez da mão de obra, nós temos que buscar então fazer com que essa mão de obra que saia das atividades de repetição e venha para cargos de inovação, que possa então exigir uma maior habilidade intelectual para então fazer então análise de processos e até mesmo desenvolver novos projetos para fazer então novas tecnologias para auxiliar as empresas a se tornarem mais competitivas e mais eficientes. Então, com automação, por exemplo, as empresas em si elas vão ganhar mais produtividade e vão reduzir então os erros e principalmente os custos de todas as suas operações. É claro que nós temos também inteligência artificial, né? Mas nesse caso aqui, eu não considero ela como um terceiro item aqui, eu considero ela aqui como o primeiro, porque através da inteligência artificial, hoje, por exemplo, ela está cada vez mais presente no TMS, no WMS, por exemplo, hoje existem sistemas que já trabalham com a inteligência artificial justamente para poder então fazer o gerenciamento do meu recebimento, para então fazer o gerenciamento da minha frota, para fazer até mesmo o controle do meu estoque. Então tudo isso ela está cada vez mais alinhada e cada vez mais integrada com esses sistemas. E cada vez mais a inteligência artificial, por exemplo,
ela vai poder também trabalhar diretamente na automação também, inclusive também utilizando diversas atividades para poder então fazer com que o software venha se tornar mais eficiente, assim como também reduzindo principalmente as etiquetas dos produtos e identificando ele através dos SKUs. E, claro, fazendo com que eles possam se tornar aí mais competitivos e fazer com que a operação em si ela possa se tornar mais eficiente. E é claro que a inteligência artificial aqui nesse caso, além de estar sendo auxiliar aí nos processos de digitalização e de automação, ela também pode estar presente em diversos outros recursos, principalmente nas análises de dados, por exemplo, os dashboards, para fazer análise de todos os processos em si. Então, cada vez mais as operações em si elas vão estar se tornando mais eficientes através do papel da inteligência artificial. Aí nós temos aqui, aí no caso da automação aqui, nós podemos também colocar os AMRs, que seria Autonomous Mobile Robots, que vai substituir as transpaleteiras e paleteiras para fazer o transporte de carga dentro dos armazéns, dentro dos centros de distribuição, para fazer então a movimentação de todas essas cargas, de todas essas mercadorias dentro de um armazém ou outro. Então, através do AMR, a gente vai conseguir então ter isso. Então, muitas empresas já estão adotando esse tipo de tecnologia aí para fazer com que a operação em si ela possa se tornar cada vez mais eficiente. Aí nós temos um quarto item aqui, que é a robotização. Vocês podem analisar aqui que no caso a gente começou com uma escala, né? É uma escala proporcional ao qual a gente vai cada vez mais crescendo a nossa operação. Eu digitalizei a minha operação, eu automatizei ela com todos os recursos tecnológicos possíveis e a gente então parte para a robotização, ou seja, reduzir todo o máximo da mão de obra possível humana e colocar robôs principalmente nas atividades de repetição, nas atividades de separação, de transporte de caixas, enfim, toda essa movimentação que hoje é feita pelo humano, até mesmo para reduzir reduzir outros riscos ergonômicos dentro da operação em si. Então a robotização está sendo aí cada vez mais utilizada. E um grande exemplo de automação que a gente pode obter e em loco que a gente observa isso é o exemplo da Amazon, que está cada vez vendo a necessidade da sua operação em reduzir a mão de obra nos seus centros logísticos e cada vez mais robotizando as suas operações, justamente para poder então fazer com que a sua operação em si ela possa cada vez mais se desenvolver com facilidade. E aí nós temos o quinto e o último quesito aqui, que seria então o ESG. Nesse caso aqui do ESG, pessoal, a gente entende que começou a ser uma tendência no ano passado e ela vai se tornar uma tendência também para esse ano, justamente porque a gente tem que reduzir aí o fluxo de carbono na atmosfera. A gente tem que pensar em sustentabilidade, a gente tem que pensar, por exemplo, placas de energia solar que reduzem o custo aí da energia realmente nos armazéns, ou até mesmo eletrificar a sua operação de transporte, né? Colocar veículos elétricos aí, por exemplo. Então, a gente vê aí que muitas empresas já têm buscado tudo isso. E só o ano passado, aí, as empresas já estão buscando aí, através de consultores, por exemplo, uma forma de automatizar e buscar novos recursos tecnológicos para suas operações. E isso vai ser cada vez mais gradativo. Mas aí eu pergunto para você, será que você está preparado para todas essas mudanças?
Será que o seu currículo, por exemplo, está preparado para tudo isso? Então é uma pergunta que eu deixo para você mesmo por aqui, então você possa estar respondendo isso para nós aqui nos comentários aqui, se você gostou desse vídeo, é claro. Então você possa entender o seguinte, que isso vai depender muito da forma de como você vai se comportar, como a sua empresa vai se comportar na operação, de como ela vai fazer então para poder então obter todos esses recursos para que então ela possa estar dentro dessas tendências e principalmente para que então ela possa se adequar e se adaptar a essas novas tendências, porque é claro que isso vai depender muito principalmente dos recursos financeiros para poder então implementar esse tipo de tecnologia, que às vezes também não são, a gente entende que não é muito barato, mas o Brasil, por exemplo, as empresas já estão começando a se adequar a essas mudanças e trabalhando de forma ininterrupta para poder implementar esse tipo de tecnologia dentro das operações. Então comente aqui para nós se você está totalmente preparado para todas essas tendências, para todas essas mudanças, e se o seu currículo principalmente já está preparado para tudo isso. E é claro, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e é claro, compartilhe aí com os seus pares, com os gestores, com os diretores da empresa onde você trabalha, enfim, para que então a gente possa explodir esse conteúdo para tudo quanto é lado. E é claro que o nosso objetivo aqui sempre é poder então estar atualizando você às novas tendências tecnológicas. Beleza, pessoal? Era isso por hoje. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.